E aí, Ivan, tudo bem? Boa noite. Boa noite, De Luca. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Mais um Fórum na Copa, hoje com eliminação de 2 algozes do Brasil, né, De Luca? É a praga dos eliminados do Brasil. Um dia de muitas zebras na Copa do Mundo, né? O Japão classificado em primeiro lugar, Marrocos classificado em primeiro lugar em outro, quase que a Costa Rica pronta e elimina também a Espanha, mas tá bom de zebra já, Marrocos em primeiro, Japão em primeiro. A gente vai falar bastante sobre Copa do Mundo aqui, mas também sobre política, o que cerca a Copa do Mundo, né? A gente tem falado desde que começou o Fórum na Copa muito sobre política, mas o que cerca também os estádios da Copa do Mundo, os eventos relacionados à Copa, né, Ivan? E a gente tem convidado hoje, né? Muitos convidados hoje. Muitos convidados. Já está aqui conosco, inclusive, o Reginaldo Nasser, professor de Relações Internacionais. Vamos subir aí o Reginaldo Nasser, parceiraço da Fórum. Boa noite, professor Reginaldo, tudo bem? Boa noite, Ivan, boa noite, William, e todos aqueles que nos acompanham aqui. Tudo bem? É isso aí. Bom, hoje... Pode falar, William. Estuda muito sobre relações internacionais. Copa é um prato cheio, né, professor? Mas também é um prato cheio para desmistificar muita coisa, né? Porque as associações são feitas de forma muito rápida e superficial entre política e esporte, no caso do futebol, né? Campeonato de livre associação, né? Mas a gente trouxe o senhor aqui, Ana Prestes, para ajudar a desmistificar. Já vamos subir a Ana também junto aqui, nossa companheira de todos os dias, vocês acompanham ela sempre aqui. Ana Prestes, a torcedora dos povos oprimidos do Fórum na Copa. Tudo bem, Ana? O Reginaldo também. Por isso que eu chamei para somar aqui no meu time. Bom, gente, tudo bom? Boa tarde, boa noite para todo mundo que nos acompanha. De Luca, Ivan, professor Reginaldo, a Nath que está chegando aí. Boa noite. A Nath já está conosco também? Tá. Eu acho que sim. Subir. Hoje a casa está cheia. Boa noite, Natália, tudo bem? Boa noite a todos, todas que estão aqui. Ótimo estar aqui. Já estou preparadíssima com meu arsenal de memes para a partida da Austrália contra a Argentina. Principalmente foi meu namorado australiano, então a gente está assim, vai ser a luta das capivaras, né, dos carpinchos contra o canguru aqui em casa. Estou torcendo para a Argentina desde já deixo avisado, antes que a Ana Prestes venha tomar o meu protagonismo dos torcedores latino-americanos. Estou torcendo para a Argentina desde já. Na Copa do Mundo, hoje a gente teve várias zebras, a gente falou, mas a gente vai falar também sobre os temas que cercam a Copa do Mundo, né? O que está ao redor da Copa. E uma das coisas que mais chamou a atenção hoje, a Fórum já trouxe aqui há algum tempo, não é novidade, mas parece que está ficando oficial isso. Bota aí para a gente, Gui, a imagem que está rolando nos grupos bolsonaristas sobre a camisa da seleção brasileira, só para a gente abrir o programa de hoje. Aí, ó. Não somos torcedores da Copa do Mundo. A luta não acabou. A partir de hoje, troque a camisa verde e amarela por camisa branca ou camuflada. O hino nacional por hino da independência ou a canção do expedicionário. Pode continuar utilizando bandeira, tem um aviso, para a mídia não mentir que nós somos torcedores da Copa do Mundo. Gente, olha, se vocês estavam com problema de usar a camisa amarela da seleção brasileira, parece que esse problema acabou. Eles largaram a mão da camisa, né? Abriram mão, agora ela está vaga. Cabe a nós, né, todos os brasileiros, na verdade, ressignificar esse símbolo, que é um dos símbolos nacionais, é um símbolo pelo qual o Brasil é mais conhecido, inclusive no exterior, que é a camisa amarela. Eu vou começar com os nossos convidados externos, já que a Aninha é de casa. Professor Reginaldo, como é que o senhor vê esse movimento, né? Os símbolos nacionais foram sequestrados durante muito tempo, né? A bandeira do Brasil, o hino, a camisa da seleção, por esse movimento da extrema-direita. Parece que agora, graças à Copa do Mundo, eles estão abrindo mão desse sequestro. Pois é, eu, de memória aqui, eu não lembro em nenhum momento da história do Brasil, nenhum grupo de direita ou extrema-direita fazer isso, né? Se a gente voltar lá aos integralistas, né? A gente tem que divergir, mas eles tinham uma interpretação da história do Brasil, né? Muito deturpada, obviamente, de extrema-direita, mas eles tinham uma interpretação. Agora é difícil você achar, né? Porque eles vão pelas circunstâncias, né? E que eu acho que os próprios militares renegam isso, né? É engraçado, eu estava preparado para criticar o patriotismo, né?
que é ojeriza da camisa amarela, e até eu estava pensando há um mês em torcer contra o Brasil, né? Mas mudei completamente. Eu sou camisa amarela, canarim, patriota. Porque o pessoal tá. Mas é algo muito estranho que está acontecendo. Acho que outras pessoas estão acompanhando isso mais de perto e está em sintonia com o Brasil, né? Acho que isso que é o fato. Outro dia eu vi uma ativista muito criativa, ele levou uma televisão numa dessas mobilizações e ele foi enxotado, foi completamente enxotado. Eu era pequenininho, eu lembro da Copa de 70, meu pai era comunista e eu seguia ele e tal, a gente num dilema, como é que vai torcer para o Brasil o Médici? E o Médici ainda acertou o palpite, o Médici falou que ia ficar 4-1 e ficou. E a gente ficava naquele dilema. Hoje a direita acabou, não tem mais nada. Tá? Porque ainda o Médici, que era o mais impopular, foi o mais impopular dos presidentes da ditadura civil-militar, queria uma sintonia com a sociedade, né? Esses caras saíram fora, né? E aí é perigoso, porque é um passo para o terrorismo. Antes da gente rodar, eu queria só pedir para o Guilherme passar uma matéria que eu separei da Fórum, que é sobre esse assunto também, só para a gente ver o tamanho aí o pensamento, como está o pensamento bolsonarista hoje, né? Além de não querer usar mais a camisa da seleção para não ser associado a um torcedor da Copa, eles acham que o Tite é petista, né? Tá aí, o Tite virou petite, né? O técnico militante. Colocaram até uma barba aí no técnico da seleção brasileira. Enfim, e aí eles acham, no fundo, que com esse evento da Copa do Mundo, isso vai ser desmobilizado, né? Que o movimento golpista deles vai ser desmobilizado e que as emissoras, toda vez que vê alguém de camisa verde e amarela, vai falar que é torcedor da Copa e não que é um bolsonarista, né? Esse é o pensamento. Enfim, vamos rodar aqui. Eu vou passar para a Natália. Mas, Natália, você que mora no exterior, como que você tem visto a imagem aí dessa camisa da seleção? Ela é associada até no exterior ao bolsonarismo, como chegou a ser aqui no Brasil, ou está estritamente ligada ao futebol, ainda há essa lembrança da seleção brasileira? Enfim, como que está essa coisa da imagem dos símbolos nacionais fora do Brasil? Olha, mudou assim bastante, porque durante as eleições, principalmente, as pessoas entendiam. Ficou até bem engraçado, assim, interessante, porque no Reino Unido, onde eu vivo, teve apenas um local, né, de votação para todo o Reino Unido, em Londres, e era, né, aquela divisão, né, o pessoal de verde e amarelo era o pessoal do Bolsonaro e o pessoal de vermelho era o pessoal pro Lula. Agora, eu acredito que as pessoas aqui já notaram, né, que eles, na verdade, eu vou ser bem sincera, esse movimento golpista aqui, as pessoas veem como uma tentativa, pelo menos os britânicos, como uma tentativa de um mini movimento MAGA, né, dos Estados Unidos. Então, eles não levam assim muito a sério, eles acham que é um bando de pessoa desequilibrada, eles não estão errados, né? Um bando de gente desequilibrada, mas que nada assim de mais sério vai acontecer. Porque essas notícias dos ataques que eles estão cometendo não estão chegando na mídia do exterior. E eu acho até interessante, por exemplo, eu e meus colegas do Brasil Wire, que inclusive está fora do ar, porque nós fomos hackeados pela terceira vez durante o período das eleições, a gente decidiu, bem antes disso, que a gente não daria palco para esse tipo de manifestação, a não ser que se tornasse algo muito sério, porque a gente não quer dar margem para nenhum tipo de questionamento internacional à legitimidade das eleições do presidente Lula, porque não existe, mas a gente não quer dar nenhum tipo de argumento de, olha, tem uma oposição organizada. E organizado, assim, a gente vê que eles não são. Só que a gente sabe que eles estão recebendo ajuda, né, de empresários específicos. Nos Estados Unidos teve, né, a comprovação de que eles receberam dinheiro do Steve Bannon, o que não é uma surpresa, porque
eu e outras pessoas, a gente vem avisando que o Steve Bannon falou há 2 anos atrás que as eleições brasileiras seriam as eleições mais importantes depois das eleições dos Estados Unidos para todo mundo, nessa questão da polarização política, o quanto o Steve Bannon odeia o Lula. Eu acho que ele odeia o Lula mais do que o Joe Biden, principalmente por conta das posturas do Joe Biden, de pelo menos dizer que é um capitalista, etc., enquanto ele chama o Lula, né, de o garoto propaganda da esquerda globalista. Então a gente sabe que existe esse ódio, a gente sabe que existe essa movimentação. Então, assim, não é surpreendente que isso tenha vindo à tona, né? Esse apoio, né, dele de $100, né, por pessoa, fretar ônibus, etc., para as pessoas irem ofender e fazer papel de ridículo em Nova York contra, né, os ministros do STF. Fizeram. Isso não foi nem manchete, assim, o que foi noticiado até pelo Washington Post foi apenas como o Steve Bannon ainda complicou mais o caso dele nos Estados Unidos. Falou, olha, ele financiou os golpistas brasileiros, né? Ainda fizeram uma analogia com o 6 de janeiro dos Estados Unidos, o que é muito importante e complica mais ainda a situação legal dele nos Estados Unidos. Mas, assim, no geral, as pessoas assim do exterior já entenderam que o Lula foi eleito, não estão questionando isso. A única coisa que as pessoas agora se preocupam é assim, olha, a gente espera de verdade que não haja problema, que eles não façam nada que vá machucar seriamente ninguém e que, né, as pessoas se desradicalizem o mais rápido possível. E eu só queria, antes de terminar minha fala, fazer um comentário que eu achei interessante, essa nova mudança, né, da indumentária deles, porque me lembrou muito o uniforme da tropa da turma do Didi. Só falta, né, um sargento pincel deles, né? Porque fala assim, gente, quanto mais a gente, né, acha cômico, porque chegou um ponto que tá cômico, apesar de são pessoas radicalizadas, mas assim, chega a ser engraçado, né? Você olha e fala assim, gente, ninguém tem um emprego, ninguém tem um boleto para pagar, ninguém tem família em casa, um tanque para lavar. E não, eles estão lá, né, lutando pelo Brasil, ou fazendo o que é que eles acham que estão fazendo. E a gente tem que olhar e falar, gente, pobres coitados, né, que estão num nível de lavagem cerebral similar a de seitas, né, que acham que eles vão fazer algum tipo de diferença. Eles não vão ficar lá gritando no quartel, vão ficar lá tomando sereno, como diria minha avó, até pegar uma gripe e parar no hospital. Mas, assim, eu acho que o principal disso tudo é que, do ponto de vista internacional, é que não existe um questionamento para as eleições do presidente Lula, que as pessoas entenderam que ele foi o mais votado e que isso é o que importa, né? Que o Lula é o presidente, você pode gostar ou não, ele venceu, porque quando foi a mesma coisa em relação ao Bolsonaro, nenhum de nós aqui, obviamente, gostou das eleições dele, mas a gente entendeu que era a vontade, né, da maioria dos eleitores, com todas as manobras legais e ilegais em torno das eleições dele de 2018, ele foi o eleito. A gente aceitou, basta, né, para eles, né, ter o mínimo, né, do senso comum, que é aceitar. Perdemos, né? Até o Bolsonaro, pelo jeito, já aceitou, né, com a postura que ele está tendo, outras pessoas aceitaram com a postura que ele está tendo. Eu acredito que agora é só uma questão de tempo para essas pessoas ou saírem de lá por vontade própria, ou a fonte que mantém elas lá secarem, porque o dinheiro para elas estarem lá não está vindo do céu, né? Opa, tá desligado o microfone, Deluca. Pronto, liguei. É que a minha internet caiu, eu voltei rapidinho, voltei com ela fechada. Aproveitar para agradecer os comentários aqui. Marcos dos Santos perguntando se o vagabundo do Bannon não está preso. Não está. A Cláudia B, somente não torço por conta do Bozo no poder ainda. Ele vai usar a vitória da seleção para se promover, principalmente com jogadores bolsonaristas. O Nilson Barreiros dizendo a CBF deve milhões de imposto. Não torço pela seleção. A Joída Carneiro, a Natália do Veias Abertas. Quem mais?
a Uniarte, bárbaros extremistas da direita desejando a morte de civis inocentes, pois teremos guerra, já que governos do mundo querem Lula. O Black Anarchist, adoro a história da Natália, que foi para o exterior e acreditou nela mesma, depois ela vai contar para a gente aqui, já que o Black trouxe para a gente a história que a gente vai contar. E tinha um comentário aqui, cadê esse comentário? Aqui, ó, a Joíla perguntando, Ana Prestes, filha do Luiz Carlos Prestes? Acho que não, né, Ana? Você é muito novinha para ser filha do Luiz Carlos Prestes, né? Sou neta. Até vou aproveitar que o Reginaldo falou uma coisa que eu me lembrei da Copa de 70. Exatamente em 70, em plena Copa do Mundo. Minha mãe, na época, 12 anos, meus tios todos, família Prestes todo, meu tio mais novo tinha 6 anos. Estava começando o período mais duro da ditadura, os anos de chumbo, se exilaram, foram para a União Soviética. Inclusive, eu nasci nesse país que não existe mais, na ex-União Soviética. E uma das coisas que eles contam, o Reginaldo, é desse sentimento contraditório, porque eles eram crianças, adolescentes, eles queriam torcer para o Brasil, eles queriam aquela coisa da Copa, vão para um país super frio, para a neve, por conta da questão política, né? Então, eu acho que, assim como você, eu também, vários de nós, assim, nesse mistura de final de eleição, início de Copa, a gente ficou meio assim, né? Mas a Copa foi nos ganhando e, felizmente, até os bolsonaristas parece que estão abandonando a camisa para deixar para a gente torcer. É isso. Obrigada aí pela atenção. Legal. Chegou outro superchat aqui da Maria José Rosa Teixeira. Esse programa está cada vez melhor, vocês estão conseguindo unir futebol, geopolíticas, questões sociais e culturais para mostrar que as coisas não são estanques e trazendo mulheres para a discussão. Parabéns. Obrigado, a gente está tentando realmente fundir cada vez mais esse papo sobre futebol, política. Já aprendi, inclusive, seu superchat e já mandei para o chefe aqui, viu, Maria? Obrigada pelo superchat. Boa. Pelo elogio. Isso aí. Queria já aproveitar o gancho aí, passar para os nossos convidados comentarem sobre isso também, aproveitar até o que a Natália tinha falado sobre essa coisa da legitimidade da eleição do Lula, que a comunidade internacional toda já reconhece, enfim. E aí, trazendo isso um pouco para a Copa do Mundo, né? Todo mundo viu que o Eduardo Bolsonaro foi para o Catar, ver o jogo da Copa, e disse que foi para lá levar pendrives com denúncias sobre o Brasil, né? E que ele estaria se encontrando com autoridades, etc. E, enfim, ficou muito feio isso. Ainda não apareceu, né, Ivan? Inclusive, não apareceu nenhuma foto com autoridade, vídeo, nada, por enquanto, né? Nada, mas é que está vindo para o Brasil de pendrive as fotos, por isso que a gente não viu ainda. Ele vai postar. Demora, né? Tem que ser presencial. Para entregar, tem que estar presencialmente com o pendrive. Para revelar, né? As fotos, levar para a sala escura para revelar a foto. Pois é. E aí, hoje, a Heloísa Bolsonaro, que é a esposa do Eduardo, né? Que a gente tem até a matéria aí, se o Gui puder mostrar para a gente a matéria que a gente tinha separado, tá aí. Ela contradisse essa versão do pendrive, né? Disse que eles estavam parcelando essa viagem há muito tempo, né? O que, inclusive, contradiz o próprio discurso do Eduardo Bolsonaro, porque ele fala lá que ele foi recebido como convidado, né? Ele estava até assistindo um jogo numa área VIP, etc. Então, como que uma pessoa que é convidada, que é tão importante assim como ele se coloca, né? Está parcelando essa viagem há mais de um ano, né? Enfim. E aí tem até um trecho que ela diz que, na verdade, não foram flagrados, que estavam parcelando, planejando essa viagem para ir num momento bom, que eles esperavam que o Bolsonaro estivesse eleito, que eles não tinham nem mais clima para ir, mas mesmo assim eles decidiram ir. Só que tem uma parte lá da fala dela que ela reforça um pouco o que o Eduardo Bolsonaro disse, falando o seguinte, que quem pensa que é só futebol não sabe de nada, deixando no ar, assim, que ela estaria fazendo alguma coisa além de assistir futebol na Copa do Mundo. Enfim, queria saber como vocês enxergam essa postura, ver com o Nasser, com a Natália, evidentemente com a Ana também, se vocês acham que isso é só uma desculpa esfarrapada, porque ficou muito feio deles serem vistos lá no Catar vendo o jogo de Copa do Mundo, enquanto os bolsonaristas estão aqui pedindo golpe no Brasil, ou se isso também é até uma estratégia para mantê-los mobilizados, né? Falar que está lá levando uma coisa a mais para esticar um pouco mais essa corda golpista, esses acampamentos em quartéis. Enfim, o que vocês acham sobre isso?
Acho que a gente pode começar agora com a Ana, né, que foi a última a falar, e depois a gente vai para Reginaldo e Natália. Pode ser? Então, eu vou falar rapidinho, deixar para os nossos convidados de hoje, duas pessoas assim que a gente adora, a Natália e o Reginaldo. Sempre nos encontramos por aí nas rodas da conjuntura internacional. Eu acho que no final da sua pergunta, Ivan, eles ficam tentando sustentar isso, e é bem parecido, como a Natália estava falando, com essa coisa criada pelos trumpistas, pelo pessoal do MAGA ali e dos americanos. Mas que, aí eu queria até colocar isso aqui para ver se o pessoal comenta. Ontem eles tiveram uma derrota muito importante, digamos assim, internacionalmente, esses grupos, com a condenação de um dos líderes lá da invasão do Capitólio, no dia 6 de janeiro de 2021, do Oath Keepers, né, o Stewart Rhodes, que pegou uma condenação alta, e não. Aí o Reginaldo, que conhece mais dos Estados Unidos também, especialista, parece que não é uma condenação muito comum, né? Eles condenaram por sedição ou conspiração. E, gente, eu estava acompanhando as midterms, as eleições de meio de mandato, parecia assim um espelho dos bolsonaristas e assim dos trumpistas, assim, o mesmo jeito, as mesmas falas, os mesmos métodos, essa coisa de ficar negando a eleição, eles eternamente estão negando a eleição, como se o Trump foi fraudado, Biden não foi eleito, essa coisa toda. E eu acho que essa condenação de ontem se soma a derrotas que eles estão tendo aqui. Até essa coisa da camisa do Brasil também, eu acho que é uma derrota que eles estão tendo aqui, imagética e tudo mais. E é isso, o Eduardo Bolsonaro foi para lá, se deu mal, está super questionado aqui na Câmara, porque está faltando as sessões da Câmara, não deixou justificado, e fica inventando essas coisas para continuar alimentando essa base deles. A gente tem falado isso aqui já tem alguns dias sobre esse assunto. A gente queria falar mais sobre Copa, mas o Brasil não deixa, né? E o que a gente tem visto, professor Reginaldo, é que é uma tática do bolsonarismo, né? Eles não erram, eles não retrocedem. Olha, errei, cometi um equívoco, não devia ter ido. Não, eles sempre têm uma justificativa. Parece que errar, isso também inclui perder as eleições, né? A gente já falou aqui que nunca nenhum Bolsonaro perdeu a eleição, né? Eles ganharam todas as eleições que disputaram até hoje, essa foi a primeira derrota. Eles não sabem perder, né? E não sabem errar também. Parece que tem um negócio de macho tóxico, mas tem essa aura ao redor deles de que eles não erram, né? Isso, eu diria também, eles acabam negando aquilo que gostando ou não, é um elemento fundamental na política, de qualquer época, em qualquer lugar do mundo, que é buscar aliança. Né? Claro, o Bolsonaro acabou fazendo com o Centrão, né? Mas a gente sabe que foi uma coisa de instrumental, de ocasião, mas o núcleo duro, eles não fazem aliança. Né? O discurso deles não busca aliança. Eles não tentam nenhuma forma de consenso e que vai se alargando. Quer dizer, isso que eu estou dizendo está no ideário do marxismo, do liberalismo, do conservadorismo clássico. Deles, não. Então, é mais um elemento que aproxima, vamos dizer, eu não diria que é completamente, depois a gente pode conversar, fascismo, mas ele se aproxima. Então, é o que a Ana falou. É uma cópia ipsis literis da extrema-direita americana. Não tem nada a ver com o europeu, é americano. Às vezes a pessoa que tem nada a ver. A extrema-direita, isso é importante, europeia, por vezes eles têm algumas, que vêm do conservadorismo europeu, críticas pequenas, mas eles têm ao individualismo, ao capitalismo, né? Coisa que aconteceu lá com o Orbán, que proibiu as pessoas de sair da rua. O americano não. O americano é hiper-individualista e extrema-direita. Então, ele é um bicho que parece extremo, mas está na história dos Estados Unidos, não na nossa. Então, mas é um fenômeno importante. Eu concordo que eles não têm essa importância hoje no Brasil para ter um golpe, nem nada, como a Natália falou. Isso não tem, até porque não tem liderança. Não tem liderança, ninguém quer assumir. Não, ninguém tem coragem, ninguém tem. Agora, os fatos estão aí, é um fenômeno social, não tem dúvida nenhuma. Porque, veja só, o Bolsonaro calado, isso é importante, é um laboratório para ciências sociais. Ele calado
os manifestantes continuam apoiando. Por quê? Porque eles querem alguém. Eles querem alguém. E o Mourão está ensaiando, mas não tem esse estilo do Bolsonaro e outros e tal. Então, é um fenômeno, a Ana aí captou bem, mas também é isso, eles estão em baixa. Né? Então, estou falando isso e outros já há um tempo, esse movimento ele tem uma tendência de subir rapidamente, né, como foi o Trump e o Bolsonaro, manter a intensidade de apoio, que, aliás, esse é o maior objetivo dele, não a extensão, a intensidade de apoio, né? Por vezes, claro, isso cria uma imagem de que eles são mais poderosos, né? E isso eles querem manter. Então, quando perde a eleição lá o Trump, ele não está preocupado se vai anular ou não. Não é essa a questão. Ele sabia que não ia ser anulado. Né? Ele quer manter o apoio e ser fiel aos seus apoiadores. Então, assim, o Bolsonaro quer ser fiel. E um punhado de gente quer ser fiel. Sabe que não vai anular isso. Né? Não tem a mínima chance. E sabe também que não tem condições de golpe. Então, eles ficam nesse, como diria, chove no molho. Né? Mas eles estão em baixa. Então, para concluir com a questão que apareceu o Eduardo, olha, não vamos dar muita importância a isso. Rei posto, rei morto. A grande diferença do Trump é que o Trump é um grande empresário, ele é da elite americana. O que é o Bolsonaro e o filho dele? Bananinha. Nada. Então, você acha que esses sheiks, que é o local de investimento do mundo, quer dizer, são trilhões de dólares que vão para lá, dos países, de todo lugar, hein? Esses caras são os mais, eu ia falar vendilhão, vamos falar pragmáticos. Os caras, essa elite armas mais pragmáticas do mundo. Eles recebem China, eu tenho estudado esse monarquia do Golfo Pérsico, Rússia e Estados Unidos. E está tudo bem. Entendeu? Mas quem está no poder, quem não está, um abraço. Então ele encostou em alguém lá, eu acho que foi isso, não vamos dar muito importância. Ele foi lá ver a Copa, desfrutar disso e tal, bater a foto, ele precisa de alguma justificativa, tá? Foi lá a foto com esse cara que eu não sei quem que é, bateu uma foto com ele, arrumou um pendrive. Não tem mais nada, não tem mais nada. E isso, com tudo isso, o efeito está dado. Os bolsonaristas não estão acreditando nele, né? E estão livrando. Coitado do pai, tem um filho desse. Então, eles estão em descenso. Mas, só completar, não significa que não haja uma base social de extrema-direita. São coisas distintas. O Trump está saindo fora e está vindo outra liderança lá da Flórida. E aqui pode acontecer o mesmo. Não, saindo um pouquinho no Brasil agora, gente, mas ainda falando de Copa do Mundo e assuntos associados, até no começo do programa o De Luca falou que para o Nasser deve ser um prato cheio, né, para quem é professor de Relações Internacionais, falar sobre Copa do Mundo. E o Nasser respondeu dizendo que muitas vezes isso é visto de forma muito rápida, né, e superficial durante a Copa do Mundo, e talvez esse seja um dos momentos para a gente tentar minimamente, né, entender alguns assuntos que vieram à tona aí durante o torneio. E um deles é a questão do Irã, né? Durante o torneio, os jogadores do Irã protestaram, não cantaram o hino e tal. Isso virou notícia, mas de forma muito rápida, muita gente dando opinião sobre o Irã, sem entender muito bem como funcionam as coisas por lá. E essa semana, ontem mais especificamente, né, teve a notícia de que um torcedor iraniano teria sido morto depois de comemorar a derrota do Irã para os Estados Unidos, né? Então eu queria que tanto o Reginaldo quanto a Natália falassem um pouquinho sobre esse contexto político no Irã, que está em evidência agora na Copa do Mundo, né, por causa dos jogos do Irã, mas que por vezes são colocados de maneira tão superficial. Começando pela Natália agora, que estava na ordem de falar, depois a gente passa para o Nasser, beleza? E aí também, só para adicionar, ontem a gente trouxe, a Ana ela não estava aqui com a gente ontem, mas a gente trouxe um Gabriela, vídeo da jornalista da Ludmila Becker, né, que é uma jornalista do UOL, que está no Irã, que está no Catar e estava acompanhando mulheres e torcedores iranianos, e ela flagrou vídeos de agressão a mulheres, inclusive, tipo de mulheres lá sendo perseguidas, e segundo o relato dessas mulheres iranianas, elas estavam sendo seguidas por pessoas do governo. O Irã teria mandado para lá pessoas do governo iraniano para fiscalizar
essas pessoas. Esse foi pelo menos os relatos que ela trouxe ontem, então a gente trouxe ontem esse vídeo longo até, mas que ela faz várias entrevistas com várias mulheres iranianas que estão acompanhando a Copa. Natália, só para trazer mais um pontinho para você. Rapidinho, Natália, também só para amarrar mais um fato que envolveu o Irã nessa Copa, né? O Irã chegou a pedir a desclassificação dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos, a mídia estadunidense, a seleção, a Federação de Futebol dos Estados Unidos, ao divulgar a imagem do jogo, divulgou a imagem da bandeira do Irã sem o emblema da Revolução Islâmica, né? E isso causou revolta entre a Federação Iraniana, chegaram a pedir a desclassificação dos Estados Unidos. Então, é uma tensão geopolítica dentro e fora do estádio, né? Eu achei muito interessante, para mim foi uma das coisas mais marcantes, porque eu acredito que por mais que você possa ter discordâncias com governos, o povo é sempre que vai pagar um preço quando um país coloca sanção. E eu vi justamente o protesto de uma enfermeira iraniana, né, na Copa, com uma placa falando, né, que as sanções no Irã estavam matando pessoas que não estavam tendo acesso a tratamento de câncer, que não estavam tendo acesso à insulina, que não estavam tendo acesso a medicações básicas por conta, né, do que estava acontecendo. E independente, né, da concordância ou não com o regime que está no Irã, com o governo que está no Irã, as pessoas não podem sofrer. E é o que a gente viu, né, na Venezuela, né, teve aquele relatório da Lena Durhan que provou que cerca de 80% da população venezuelana era diretamente afetada pelas sanções das maneiras mais básicas, principalmente no acesso a serviços. Então eu achei isso um protesto muito interessante. E outra coisa também que eu achei, quando vocês estavam falando dessa questão de Copa política, eu achei muito interessante, porque todo mundo estava fazendo perguntas políticas para os jogadores do Irã, forçando eles a falar de uma coisa que, desculpa, não estou tirando a capacidade intelectual de nenhum jogador de futebol. Eles não são do governo, eles não são especialistas em relações políticas, eles não são cientistas sociais, eles são jogadores de futebol. O emprego deles é ser jogador de futebol. E estavam fazendo essas perguntas. E aí, jornalistas iranianos, né, teve um jornalista iraniano que fez ao capitão, quem souber o nome, né, o capitão do time dos Estados Unidos, em uma das coletivas de imprensa, ele fez uma pergunta, né, para o capitão, falando o seguinte, primeiramente corrigindo a maneira, né, porque o capitão da seleção estadunidense foi instruído a dizer que eles estavam em solidariedade com as pessoas protestando ao Irã, e fizeram, né, uma pergunta para ele, e aí o jornalista falou, primeiramente, você está pronunciando o nome do meu país errado, não é Irã, é Irã. E segundo, eu queria saber de você, já que você parece ser uma pessoa tão preocupada com o bem-estar das pessoas, você, como um homem negro, como é que você se sente representando um país que abertamente tem uma polícia que é racista e que está matando pessoas como você nas ruas? Como é que você vê o Black Lives Matter, que tem sido silenciado pelo seu governo e por aqueles que o seu governo financia? E aí rolou, né, uma torta assim de climão, mas o jogador deu uma resposta assim que eu achei muito adequada, no seguinte, dizendo que todo o país tem problemas de intolerância que as pessoas estavam aprendendo e que era importante sempre respeitar a diversidade. Deu assim, uma resposta bem básica, mas eu achei assim, muito importante. Porque quando a gente também está fazendo esse tipo de julgamento, né, a questão do Irã está complicada, segundo o relatório já disseram que cerca, né, de monitoramentos internacionais, cerca de 300 pessoas foram mortas nas manifestações que estão acontecendo lá. Mas a gente nunca questiona, né, na Copa do Mundo, principalmente essa Copa da Política, né, o Catar homofóbico, o Irã com os protestos, ou qualquer outro time de algum país que não seja ocidental
né, fazendo ninguém questiona, né, o Ocidente e as suas violações diárias aos direitos humanos. Eu acho que essa Copa representa muito isso, porque está todo mundo falando diversas coisas a respeito do Catar, e não tiro a razão deles estarem fazendo isso, mas a próxima Copa vai ser nos Estados Unidos. Vocês acreditam que vai ter algum tipo de questionamento, principalmente ao tratamento dos imigrantes, ao tratamento da comunidade LGBTQIA+, principalmente LGBTQIA+, que não é branca nos Estados Unidos, ao tratamento das pessoas da classe trabalhadora que não tem acesso a serviços, aos direitos dos trabalhadores que também estão sendo levantados na Copa do Catar, e que nos Estados Unidos não vai ser algo maravilhoso, eu garanto para vocês. Então, assim, são vários questionamentos que a gente está vendo que mostra que não só a mídia tem uma narrativa eurocêntrica, mas também tem uma narrativa abertamente racista. Porque você questionar o tratamento de trabalhadores e a homofobia é uma coisa. Agora, você questionar isso dizendo, olha, eles fazem isso porque eles são muçulmanos, porque eles estão no Oriente Médio, como se o Ocidente fosse um bastião da tolerância dos direitos humanos e da aceitação, é uma forma de racismo muito explícita, principalmente de islamofobia, no qual eu moro na Europa. Eu sei que a comunidade islâmica passa aqui, não é fácil, não aqui, por exemplo, o Reino Unido teve uma crítica ridícula, e que eu achei maravilhoso, que o Catar proibiu torcedores do governo do time britânico de se vestirem de cavaleiros das cruzadas. E eles falaram que eles estavam desrespeitando, que eles estavam censurando, não levando em consideração o quão doloroso é para a comunidade islâmica lembrar das cruzadas e de como eles foram massacrados, e de como ali teve um começo da história da islamofobia na Europa, né? Isso eles não questionam. Eu acho que a Ana, ela tem trazido um pouco sobre isso esses dias aqui, né? Assim, a Ana, ela é o nosso centro de conhecimento aqui, meu e do Ivan, e ela sempre traz essas questões importantes também, né, Ana? Você tem falado sobre isso para a gente aqui, desde que começou também o Fórum na Copa, né? Como a gente tem que olhar também a visão que o Ocidente tem em relação a esses países, em especial lá do Oriente Médio, né? Exatamente, porque eu fico pensando assim, eu, Natália, o Reginaldo, acho que a gente está um pouco acostumado a ter que desconstruir todas essas narrativas que vêm de um centro de comunicação, né? E aí você vai olhando as agências, parece que elas todas replicam a mesma história, né? Então você vai ver falando que os marroquinos queimaram carros, você vai ver essa questão do iraniano morto, mas você não vai ver falando que a islamofobia, que era o que eu ia falar, que a Natália colocou, que tem na Europa, em todos esses países, na Alemanha, no Reino Unido, todos esses países, gente, na Espanha, na França, né? A gente estava vendo a questão dos marroquinos na França, dos tunisianos na França, senegaleses, ou seja, todos os que são países de orientação muçulmana, principalmente países árabes, né? E países islâmicos. Então, eu acho que nosso papel aqui é esse. Nenhum de nós vai dizer que o Irã não está entrando no seu terceiro mês de protestos. Começaram em outubro, passou novembro, dezembro, estão tendo protestos, estão tendo uma conflagração. Mas a gente também precisa dizer que eles têm razão, por exemplo, quando eles denunciam a adulteração da sua bandeira pela seleção, pela oficialidade lá do futebol dos Estados Unidos. Então, precisamos ter equilíbrio, eu acho que nessas leituras, né, Reginaldo? Eu acho que eu podia passar para o Reginaldo para opinar, porque eu falei bastante sobre o Irã no programa antes de ontem, ontem eu só gravei o vídeo, antes de ontem eu falei bastante sobre essa questão do Irã também. Eu acho que a Copa, pegando o gancho aí quando começou o William, agora valorizando, é um prato cheio, eu diria, para a ciência política, né? É um momento que eu acho que a gente pode ser útil, né? Então, sem ser aqui professoral Cabotini, dizer o seguinte, é mínimo, a gente tem que distinguir Estado, nação e sociedade.
né? Outro dia, só para dar um exemplo, que não é de direita nem nada, só um artigo na Folha, de um antropólogo, e o título era, sei lá, Crítica ao Catar. Né? Bom, minha pergunta é, quem é o Catar? Isso não existe. Não existe o Catar. Então, a gente fala correntemente, mas de quem nós estamos falando? Da elite do Catar ou da sociedade? E da sociedade falando de árabes ou muçulmanos. Né? Então, veja, a Natália está dizendo que a islamofobia existe, mas contra pobre. O sheik do Catar, ele tem mais propriedade em Londres do que a família real. Acho que não tem islamofobia com ele. O Catar mantém um dos maiores clubes do mundo, que é o PSG. Mantém universidades, institutos culturais. Então, ou seja, eu não concordo com esse negócio de Ocidente e Oriente. Oriente, não, eu sou do Oriente. Não existe isso. Na economia não existe isso. Na política não existe isso. No plano alto. Eles são uma coisa só, é uma elite. Né? O Catar é um dos que mais investe nos Estados Unidos em área imobiliária. Tem um documentário Netflix, o sheik do Catar ajudou o sogro, o pai do genro do Trump, que estava quebrando, comprou um prédio de 50 andares de Wall Street para dar uma ajudazinha dele. E não tem islamofobia com esse pessoal. Né? Então, esse é um ponto. Né? O outro é que é preciso ter claro essa questão, quando vem proibir o álcool. A proibição do álcool é uma outra coisa. Não é nesse ato de proibir, é uma demagogia do governo, porque é o momento que ele se encontra com a população. Então, ou seja, ele maltrata a população, maltrata migrante, é um horror o Catar. O Catar é um horror, o governo do Catar. Aí, na hora que ele reivindica, por quê? Porque a questão do álcool, ela é assumida pelos muçulmanos. Não precisa ter lei, ela é assumida. Não precisa ter proibição ou não, é um costume. Então, distinguir de regime político. Não, regime político é outra coisa. Né? Então, isso aí tudo misturado e está no caso do Irã também. Então, veja, estou longe aqui inclusive, de elogiar, fazer algum elogio ao governo do Irã. Esse governo, primeiro, pode ser preciosismo, mas a gente não cai. Não houve revolução islâmica. Houve revolução. Na revolução, os grupos xiitas tomaram o poder, porque o outro partido, o partido Tuda, dos comunistas, foi importantíssimo. Aliás, olha só, o Fantástico, eu passo isso para os alunos, até o Fantástico tinha matéria boa. 79 tem uma reportagem do Fantástico, que é o Robert Fate, que é um descendente de inglês, um jornalista brasileiro, ele sumiu aí. E ele está inteirando dizendo o seguinte, pessoal, o regime caiu, agora nós não sabemos se vai ser o Tuda ou os xiitas. Então, a revolução, os xiitas tentam vender que é dele, não é deles. A revolução foi do povo comunista, eles apropriaram. Né? Então, um regime extremamente autoritário, mas, comparado com os amigos dos Estados Unidos, ele é mais liberal, ele é mais de direita, muito mais que a Arábia Saudita, muito mais que o Catar, não tem nem dúvida, não tem dúvida nenhuma. Mas é ditatorial e eu acho que tem que fazer a crítica. O Irã está sob cerco há muito tempo. Está há muito tempo. Se você olhar no mapa, né, é muito claro isso. Os Estados Unidos invadem o Afeganistão, que faz a maior fronteira com o Irã. Em 2003, invade o outro, que faz a maior fronteira. No norte e no sul tem base militar. A pergunta que eu faço é, um regime lá dentro, pode ser católico, ateu, xiita, sunita, vai se sentir o quê? Ameaçado. E foi, a Natália falou, quanto mais sanção, mais justifica fechar o regime. Então, é uma situação complicada. Agora, tirando isso, muita gente falando, a partida, o que houve na partida? Nada. Não teve falta, se deram bem, né? Os jogadores se deram bem, não teve problema nenhum. Nenhum. Pelo contrário. E foi a segunda vez, né, que se encontraram. Né? Então, é preciso ter cuidado com essas coisas. Eu estava dizendo outro dia, quando apareceu a vitória da Arábia Saudita, foi muito interessante. Os Houthis, que são do Iêmen, são massacrados pelo governo da Arábia Saudita. Eles elogiaram a vitória da Arábia Saudita contra a Argentina.
Imediatamente veio, quem não interessa isso, fazer pressão sobre eles. A gente estava elogiando a Arábia Saudita, ele disse, não, estou elogiando a vitória do futebol e tal. Mas aí o que ele fez? Ele mudou o nome, porque a Arábia Saudita não existia enquanto país, são duas regiões. Ele pegou e colocou o nome das duas regiões, né, da Saudita. Então, essa história dos símbolos, né, é o ápice do nacionalismo, né, do nacionalismo patriotismo, que é o símbolo, a camisa, não sei o quê, é onde as diferenças de classe somem. Né? Então, os chatos aqui tem que lembrar. Então, a questão que a gente acho que tem que olhar, concluir, é essa questão de classe e de elite. Porque a islamofobia é na periferia de Paris. Esses sheiks árabes ficam lá na Champs-Élysées. Né? Então, não atinge todos da mesma forma. É uma hipocrisia. Né? São os marroquinos que estão lá em Bruxelas, né? São os argelinos, marroquinos, tunisianos que estão em Paris. Essa que é a questão. E aí, eu sei que a Ana também segue muito bem isso, a maior prova dessa coisa, é a questão palestina, que é abraçado por todos os povos e nenhum governo árabe. Ninguém apoia. Em todos os jogos, inclusive, professor, em todos os jogos a gente tem visto bandeiras da Palestina, inclusive no jogo de ontem teve alguém que invadiu o campo com a bandeira palestina. Bandeira palestina. E nenhum desses governos árabes apoia a Palestina. Nenhum. Pelo contrário, Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita, cada vez mais próximo de Israel. Então, o que eu vou defender o Catar? Eu estou me lixando para o governo do Catar ter lido. Para mim é igual o Trump, é igual esses lixos. Tanto é que essa coisa, o Bolsonaro, o Bananinha, foi lá há 2 anos. Quem teve lá também? Dória, porque é esse tipo de elite que gosta de passar por aquela região fazer isso. Então, eu tenho cuidado com isso, porque às vezes, para criticar também as ações, a gente acaba elegendo um ser também que não existe. Os árabes. Não existe os árabes, porque não existe os brasileiros, existe classe. É isso. Então, não pode. Os palestinos são humilhados lá. Você pode perguntar para qualquer palestino que mora aqui no Brasil. Os países do Golfo, os países árabes em geral, o país do Golfo Pérsico são os que mais maltrata palestino. Eu tenho 3 amigos refugiados que foram ver a mãe no Líbano, foi fazer a conexão em Dubai, eles ficaram no aeroporto 3 dias e voltaram para o Brasil. É tratado como lixo. Aí depois vem dizer que é árabe e muçulmano. Parar de hipocrisia. Só completar, porque eu fico puto com esse assunto. A ministra da Alemanha, né, pôs lá a tarja, né? Aí no dia seguinte, uma matéria na Reuters, os ministros do Kuwait dizendo, nossa, em privado, quando eles estão reunidos com os alemães, é só elogio para o Catar. É isso. Porque a Alemanha aumentou a compra de gás do Catar, vende arma, todos vendem arma para o Catar. Tem uma das maiores bases militares dos Estados Unidos. Então, é esse que nós vamos dizer, coitado do Catar. Não, coitado do Catar, do governo, dessa elite, não tem dó nenhuma, e pelo contrário, são inimigos. São inimigos, inclusive, dos outros árabes. A mesma coisa vale para o Irã. Né? E o Irã está passando por um momento realmente complicado. O Irã, os movimentos sociais, é uma tradição iraniana. O Irã sempre teve, durante todo o processo de ditaduras, do Shah, do Khomeini, da coisa, eles têm uma vida urbana, uma presença das mulheres muito forte nas universidades, na política. Então, lá não é fácil, não. Lá não é fácil implementar isso, não. Mas é um governo que está cercado e constantemente ameaçado de ataque, né? Principalmente por Israel. Eu só queria fazer um comentário, já que o professor trouxe essa questão da Palestina, né, que teve a votação hoje da resolução da ONU para uma solução pacífica à questão da Palestina. E, obviamente, Israel votou contra, Estados Unidos votou contra, Canadá votou contra, Hungria votou contra. Isso aí não é surpreendente. O triste foi ver o Brasil, que tem uma tradição diplomática tão importante na questão da Palestina, se abstendo. Então, né, mais uma vergonha que Bolsonaro,
né, nos faz passar no exterior, né? Esse desmantelo que ele fez, esse desmanche que ele fez do Itamaraty e da nossa tradição diplomática é muito triste. Mas sendo o governo Bolsonaro, eu ainda acho que foi bom a se abster, porque a tendência era pior. Se eles tivessem ganhado, a tendência era até votar contra. Gente, mudando um pouquinho de assunto aqui, claro, ainda falando de Copa do Mundo, mas em meio a esse monte de questões geopolíticas que envolvem, que vem à tona, né, com a Copa do Mundo, a gente tem algumas notícias interessantes também, né? Apesar de essa ser uma das Copas com o menor público feminino nos estádios, como dá para ver aí nas transmissões de TV e tudo mais, por outro lado, dentro de campo hoje, né, pela primeira vez na história, um trio de arbitragem feminino, né, apitou um jogo de Copa masculina, né? No caso foi no jogo entre a Costa Rica e a Alemanha. Hoje o trio de arbitragem composto aí por uma juíza francesa, uma mexicana e uma brasileira, que é a Neuza Bach, a bandeirinha, né? Tá aí a notícia. Enfim, é curioso, né? Porque ao mesmo tempo que a Copa do Catar traz isso, né? Por exemplo, proibição de manifestação pró-causa LGBT, né? As bandeiras do arco-íris proibidas nos estádios, pouca presença de mulheres nas arquibancadas. Por outro lado, não deixa de ser histórico, né? Que um trio de arbitragem de mulheres apite um jogo de uma Copa do Mundo masculina, né? Então, eu queria fazer essa rodada antes da gente partir para outro assunto, falando um pouquinho sobre essas contradições, mas que trazem um pouco de notícias interessantes como essa, né? De um trio de arbitragem num ambiente tão machista como é o futebol. Enfim, passar para a Ana Prestes comentar agora e depois a gente... Só em adição, Ivan, a gente teve também nessa Copa, ontem, inclusive, a estreia da árbitra Sulima Mukasanga, que é a primeira mulher negra a apitar jogos em Copa do Mundo, uma árbitra de Ruanda. Nesse ano ela já foi a primeira a apitar um jogo da Copa das Nações Africanas e a primeira mulher negra a apitar um jogo da Copa do Mundo masculino, né? Na Copa do Mundo feminina a gente tem uma variedade maior de arbitragem. Vamos passar para a Aninha primeiro. Não, eu acho que ainda falta muito, assim, só a discrepância que há entre o valor que se dá às competições masculinas e às competições femininas. As brasileiras, as jogadoras brasileiras sempre têm denunciado isso de uma forma muito assertiva, muito importante. Então, acho que ainda tem uma longa e larga avenida pela frente. Mas é importante, é bonito ver esses avanços, né? Vamos na cotovelada aí, entrando e ocupando esses espaços. Eu acho super importante. Esses avanços das mulheres nunca são fáceis, né, Natália? A gente precisa lembrar que no Brasil o futebol feminino não foi desincentivado, ele foi proibido por 40 anos. A mulher não podia jogar futebol, tinha uma lei dizendo que era proibido, né? Então, todos esses avanços, claro, aqui no Brasil e no mundo todo, que né, a gente tem um mundo machista, especialmente no futebol, que é um ambiente muito machista, esses avanços acabam sendo importantes, né? Não, eu acho assim, né? A gente do Brasil, enquanto as pessoas, né, babam em certas pessoas, em certos jogadores, como se eles fossem divindades quase, como se eles fossem melhores do que o resto do mundo, as pessoas mal ligam para Marta, né? Que é uma lenda do futebol, independente do gênero, eu acredito, é a Marta, e as pessoas não falam sobre isso. Mas uma coisa assim que eu tô notando, né, sobre essa Copa, no geral, não só na questão de gênero, mas também se a gente for levar em consideração a questão cultural, a questão étnica, o quanto tá se dando assim a presença. Isso foi apontado por um amigo meu que é ativista, ele é paquistanês, mas é jornalista morando na África, e falou sobre a presença, né, o quanto foi diferente a presença de africanos indo a uma Copa, pessoas da África, pessoas do Oriente Médio, né, pessoas da Ásia, e falando, né, fazendo uma crítica, dizendo assim, é interessante, né, a gente vê não só por uma questão de proximidade geográfica, mas também uma questão mesmo
legal, falou assim, imagina se todas essas pessoas que estão na Copa hoje decidirem ir para a Copa dos Estados Unidos, mesmo que elas peçam um visto hoje nas embaixadas dos seus respectivos países, elas vão demorar anos até serem chamadas para poder pedir o visto, mais meses para ouvir resposta do visto. Então, quer dizer, essa Copa aproximou justamente o futebol, que é um esporte tão... A gente fala, o futebol é um esporte tão brasileiro. O futebol é um esporte mundial, a gente sabe, né, que o dinheiro, né, do futebol na Europa, etc. Mas a gente tem que lembrar, né, que o futebol é especialmente amado, né, no chamado, no dito sul global do mundo, né, na periferia do mundo, né, e que essas pessoas, muitas delas estão tendo, né, muitas seleções estão tendo pela primeira vez a oportunidade de ter, de fato, uma população maior do seu país, dos seus torcedores em estádio, né, vibrando com seus jogos, uma coisa que não se tinha antes. Então eu achei interessante, porque é uma Copa que a gente pode ver que está muito mais diversa etnicamente do que outras Copas do mundo tiveram. Inclusive dos times. Eu me lembro da França, do Platini, eu posso estar enganado, tinha um negro e um árabe. Hoje é a maioria. A maioria do time da França e da Alemanha. Da Alemanha. Negro também, negro, árabe e tal. Então, a Suíça, os negros, Bélgica, todos. E é interessante, porque é uma contradição da identidade nacional, né? Por quê? Eu me lembro, assim, um fato histórico, ficou muito famoso, tudo, até hoje, isso é um trauma lá na França. Os argelinos, marroquinos, que eram da colônia, lutaram na Segunda Guerra Mundial contra os alemães. Mas não eram cidadãos. Então você cria uma contradição, porque quem vai para o exército é cidadão. E eles mantiveram. Agora, de certa forma, guardando as proporções, é a mesma coisa. Isso já acabou agora. Então, a identidade nacional, da seleção, etc. Bom, mas ao mesmo tempo que incorpora essas pessoas lá, trata mal, e muito mal, os refugiados e imigrantes. Mas muitos desses jogadores acabam sendo importantes, porque eles denunciam. Né? O Benzema, que infelizmente não está aí, é um deles. Né? E tem outros também, que sempre tem uma postura muito importante. Além disso, os próprios clubes, os times. Né? Você vê, o Marrocos classificou, acho que em primeiro lugar, ao lado do Brasil, é o único que não tomou um gol. Né? A Arábia Saudita jogou muito bem, quer dizer, os times estão aí também, competindo, né, pau a pau, e tirando essa coisa da força do futebol europeu. Então, eu estou achando lá da questão das mulheres, que a Ana disse, concordo plenamente, tem que aos trancos e barrancos, com todos os problemas, eu acho que são avanços. Aliás, elas apitaram muito bem, muitíssimo bem. Né? Então, eu acho que é uma Copa, você falou em contradição, né, o Ivan, acho que é interessante, eu acho que ela está, com todos esses problemas, acho que ela está uma Copa bem interessante e tomara que siga isso na outra, nos Estados Unidos, vai ser Estados Unidos, México e Canadá, né? Que tem a possibilidade disso também, né? Só queria rapidamente, né, complementar o que o professor falou, que isso é interessante, né, a gente ver nesses times da Europa, porque são justamente times de países em que você tem uma retórica anti-imigrante cada vez mais forte, cada vez mais sonora e cada vez tomando mais espaço, né, na mídia, na política constitucional, etc. Principalmente você vê, né, a França, a própria Alemanha tem uma relação muito complicada com a sua população árabe, né, principalmente com a sua população de origem turca. Outros tantos países, né, que têm essa postura, o Reino Unido, né, a Inglaterra, né, com as pessoas que estão marcando gols sendo os negros, né, e o país com uma política horrível, né, em relação a minorias étnicas no geral. E agora, né, essas mesmas pessoas, porque normalmente aqui na Europa, esses fãs de futebol, né, que são as pessoas que brigam, são as pessoas que batem, são as pessoas que têm uma retórica
cada vez mais abraça, né, a política da extrema-direita, justamente batendo palma e torcendo por pessoas que muitas vezes são primeira ou até segunda, são nascidos, né, nos países dos imigrantes que eles querem expulsar das suas terras. E falando sobre esses imigrantes, a gente vai fechar o programa mostrando a festa de duas torcidas. Nosso programa é sobre Copa, né, gente? A gente precisa falar sobre os resultados de hoje. A gente teve jogos incríveis. Hoje foi o melhor dia de Copa para mim. Foi muito bom assistir, ainda que fossem jogos simultâneos. A gente teve de manhã, meio-dia, Croácia 0, Bélgica 0 e Canadá 1, Marrocos 2. Olha a loucura. Marrocos se classificou em primeiro lugar do grupo, seguido da Croácia, atual vice-campeã mundial. Quase que a Croácia fica fora da Copa. Mas a Bélgica, que é a tal da geração belga que a gente está esperando há milênios, nunca chega e também não vai chegar nessa Copa. E aí, à tarde, foram os melhores jogos da Copa para assistir. Por alguns segundos, por 6 minutos, na verdade, nós tivemos Japão e Costa Rica classificados para a próxima fase da Copa do Mundo, eliminando os gigantes campeões do mundo, Espanha e Alemanha. Mas ainda deu certo, né? A nossa secada na Alemanha deu certo. A Alemanha está fora da Copa do Mundo pela segunda vez seguida na primeira fase. Japão em primeiro com 6 pontos. Espanha com 4, Alemanha com 4 e Costa Rica com 3. Gui, mostra pra gente aí. Foi bem fraquinha. Não tem vendedor de sushi e não tem vendedor de kafta pobres hoje no Marrocos e no Japão. Mostra aí a festa da torcida pra gente, Gui. Vocês viram aí pela ordem a festa em Rabat, capital do Marrocos, onde não tem vendedor, sabe, pobre hoje, e depois a festa em Tóquio. Os caras saíram na rua às 6 horas da manhã, que lá é bem mais, né? A gente está com outro horário. 6 horas da manhã, um frio da gota, como diz na Paraíba, e aí o pessoal foi para a rua mesmo assim comemorar. É bom ver essa festa, né, professor Reginaldo, Ana e Natália? É ótimo, tomara que derruba o rei em Marrocos. É um dos países, eu sou descendente libanês, mas os países que eu mais gosto é o Marrocos. Adoro o Marrocos. Mas o rei lá é um horror, a polícia do Marrocos. O povo é fantástico. Vamos ver se eles animam e derrubam o rei. É verdade. É uma das torcidas mais animadas que tem, né, do Marrocos. Eles são conhecidos por uma torcida muito agitada, né? Sim. Derruba o rei e liberta o povo do Saara Ocidental, que é o povo... Isso, claro. Isso é coisa... Eu ia falar isso agora, né? Não dá para falar de Marrocos sem falar do Saara Ocidental. É isso, mas bonita. A gente vai trazer essa pauta, nas oitavas de final vai ter jogo do Marrocos, já está anotado aqui para a gente trazer essa pauta sobre o Saara Ocidental aqui para o nosso debate no Fórum na Copa, agradecendo a Veranize Ferreira, que mandou um super sticker para a gente aqui, a Veranize, é isso, né, Veranize? Sempre é o seu nome, né, Veranize? É Veranize. E a Ana Lúcia Soares falou que está adorando o programa, agradecendo, aí, ó, o super sticker da Veranize, e a Ana Lúcia falando que adorou o programa, agradecendo todo mundo aqui. A Sônia Regina Angaten falou que está feliz com a Alemanha de volta para casa. A Marina Maidana, Lu Moraes, Uniarte, o Marcelo Luiz Cardoso. Todo mundo está comentando aqui, agradecendo todo mundo a participação. E agradecer também os nossos convidados de honra. A Aninha já é de casa, já é nossa habituê aqui no Fórum na Copa. Agradecer ao professor Reginaldo e Natália deixarem suas considerações finais aí para a gente terminar o Fórum na Copa. Pode falar, Natália.
Pode falar, gente. Pode despedir. Eu já dei meu tchau aqui. Queria agradecer o convite, né? Dizer que estou aqui muito ansiosa, apesar de eu não ter agora, não tenho mais nenhum item verde e amarelo na minha casa. Acho que para mim vai demorar mais um tempo assim para eu conseguir começar a reincorporar o verde e amarelo na minha vida. Mas estarei, né, nervosa aqui, torcendo muito para o Brasil, ansiosíssima para o Brasil, né? Infelizmente, aqui na Escócia também eu tô complicada, né? Tipo, aquela coisa, né? A gente também teve, né? A diáspora brasileira sofreu, assim, bastante com toda essa situação, aquela coisa. Vamos assistir jogo, tem um bar brasileiro só aqui. Ah, mas eu não sei se eu quero ir lá, porque vai que tem bolsominion, não quero esse cargo, eu não quero esse problema na minha vida, mas estarei em casa, mesmo que sozinha, sem nenhum amigo brasileiro, estarei em casa aqui torcendo. Um bom jogo para todos nós e muito obrigada pelo convite. Eu acho que a grande questão dessa Copa, eu já apontei, acho que foi colocado aqui, as novidades, né? As novidades do campo, as novidades fora do campo, com todos os problemas. Eu acho que o importante é ter resistência, ter enfrentamento e ter crítica, né? E, com certeza, esse tema eu estou falando Marrocos, mas outros, ele vai trazer à tona e deve trazer sempre a questão colonial, né? É interessante que a questão colonial sempre fica debaixo do tapete, né? É interessante que, nesse episódio do palestino, né, que carregou o neto do Tite, né, eu não cheguei a ver o Huck, né, que o Luciano Huck falava árabe, né? Muita gente não fala palestino, né? Então é interessante. Então, às vezes a gente fala que tipo, não tem nada a ver com política, tem sim, né? Não tem no jeito instrumental, né? É simples, né? Mas tem de significado. E ele foi lá e ele estava com a bandeira palestina carregando a criança, né? Mostrando aí um gesto de solidariedade, né? Mas isso tudo tem a ver, claro, com a história, né, do povo palestino e que eu acho que sempre marca presença aí nessa luta contra Israel e contra o colonialismo. Professor, obrigado, Aninha, obrigado de novo, sempre nossa companheira de todos os dias aqui, Natália, Ivan. Vocês pensam que a gente esqueceu do Julinho Bittencourt? Esqueceu não, o Julinho vai entrar agora, a gente vai encerrar o Fórum na Copa de hoje com a dica do Julinho, o editor de cultura aqui da Fórum. A Costa Rica foi eliminada da Copa do Mundo, infelizmente, quase tirou a Espanha da Copa do Mundo, mas a dica do Julinho hoje tem a ver com a Costa Rica, então a gente fecha o programa com o Julinho falando sobre a dica cultural de hoje, e a gente se vê amanhã aqui na Fórum, nesse mesmo horário, 7h. Valeu, tchau. Valeu, gente. Boa noite, queridos amigos do Fórum na Copa. Estamos aqui de novo para mais uma rodada e hoje eu vou falar sobre uma cantora da Costa Rica. Ela não ficou conhecida como uma cantora da Costa Rica, mas sim como uma cantora mexicana, mas ela nasceu na Costa Rica. Eu estou falando de Maria Isabel Anita Carmen de Jesus Vargas Lizano, conhecida como Chavela Vargas. Apesar de ter famosa no México, de ter ficado famosa no México com música rancheira, até ela nasceu em San Joaquín de Flores, na Costa Rica, em 1919. E morreu em Cuernavaca, Morelos, México, em 5 de agosto de 2012. A história da Chavela Vargas é incrível. A música que ela faz, que ela fez a vida inteira também, mas a história dela é incrível. Ela, desde pequena, não se conformava com as expectativas binárias do seu gênero, né? Ela sempre foi mais atraída às formas mais masculinas de se vestir. Por conta disso, ela enfrentou já na infância muitos conflitos da família, que era fortemente contra a sua expressão, inclusive eles chegavam a esconder a Chavela Vargas, imagina, né? Uma cantora que depois ficou famosa, prestigiada no mundo inteiro, chegavam a esconder quando a família recebia visitas. Aos 17 anos ela foi para o México e lá construiu uma carreira. Ela começou a ficar famosa aos 32 anos, cantando música rancheira. Teve uma evidência muito grande nos anos 50. Tinha uma maneira chorosa, intensa de cantar, né? E encantou o mundo com a sua voz incomparável. Foi realmente um grande sucesso. No mesmo período ela foi, vejam vocês, amante da pintora Frida Kahlo, entre outras, né? Sempre teve uma vida afetiva muito inconstante e tal.
Essa música rancheira mexicana, é bom a gente entender, ela tem um gênero que se aproxima, que é muito masculino, sabe? Um gênero onde os homens conseguiam liberar suas emoções, que normalmente tinham vergonha de expressar conversando, né? E ela tinha um estilo próprio de se vestir e de cantar também. Ela ia para o palco com uma arma, um chale vermelho e um violão, cantando músicas de amor escritas de homens para mulheres, e ela fazia questão de não mudar os pronomes, quer dizer, ela vestia, ela assumia a persona do homem, né? Após uma carreira muito bem sucedida e depois uma posterior decadência muito grande por conta do consumo de álcool excessivo, né? Ela ficou um tempo no ostracismo, daí foi redescoberta em 1962 por nada mais, nada menos do que o cineasta Pedro Almodóvar. Talvez as novas gerações tenham ouvido falar da Chavela Vargas por conta do Pedro Almodóvar. Ela participou na trilha dos filmes como Kika, A Flor do Meu Segredo, Carne Trêmula, Julieta e o mais recente, Dor e Glória. Curiosamente, gente, apesar de se expressar como homem mesmo, né, é praticamente uma precursora nessa coisa. Não chegou a fazer a transição, na época não se fazia, né, mas se apresentava como homem e era indisfarçavelmente lésbica. Ela só se assumiu como tal aos 81 anos, quando lançou o livro Se Queres Saber de Mi Passado. Ali ela conta as histórias dela, tudo, e diz que ela ficou muito aliviada depois que ela pôde falar sobre esse assunto. A Chavela Vargas morreu no dia 5 de agosto de 2012, né, no México, no local em Tepoztlán, lugar onde morava e no qual se inspirou para compor a canção muito famosa Maria Teposteca. É isso aí, gente. Uma homenagem à Costa Rica e, por tabela, também ao México e principalmente a essa grande cantora Chavela Vargas. Amanhã tem mais Fórum na Copa. Um grande beijo a todos.